Muito bem, pessoal, a gente vai seguir avaliando aqui os suprimentos indevidos, os suprimentos não comprovados de caixa, e a gente vai começar a analisar aspectos concretos para que você desperte para quais são os procedimentos de auditoria aplicáveis, o que é que você pode fazer, o que é que você pode aplicar. A gente vai verificar também o processo de recomposição da conta caixa e aí trabalhando os exemplos que comumente são cobrados aí, empréstimos de sócio, aumento de capital, venda de imobilizado simulada, tudo isso são formas de simular o suprimento de caixa e a gente vai fazer então essa abordagem aí com esses temas específicos. E o primeiro tema que a gente vai ver aqui é empréstimos de sócios ou de terceiros, vamos lá, empréstimos de sócios ou de terceiros, sem a comprovação de origem e da efetiva entrega de recursos. Então, uma das formas de simular o suprimento de caixa indevidamente é por meio de empréstimos de sócio. Pode ser terceiros também? Pode, né? Mas a gente tem uma atenção especial quando estão envolvidos os sócios, porque os sócios têm condições de negociar com a entidade em condições, né, acima de qualquer, assim, muito diferenciadas do que se fosse um terceiro independente, né? O sócio tem um domínio dos controles internos da entidade, tem um domínio das operações, o sócio manda. Então, se ele quiser fazer um contrato de qualquer coisa, ele vai conseguir fazer. Por isso, na auditoria fiscal, a gente precisa dar muita atenção não só aos aspectos formais, né? Não só a contrato, mas a efetividade da transação. Isso é um assunto cobrado em prova, a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos entender aqui o nosso suprimento de caixa, né? Mais uma vez, só que trabalhando com esse enfoque de empréstimo de sócio. Nossa conta caixa está aqui com um saldo negativo de 100, né? E você já sabe que caixa negativo não pode. Caixa negativo significa o quê? Omissão de receita, por presunção legal, né? Vamos lá. O nosso caixa está em 100 negativo aqui. O que é que eu preciso fazer para enganar o fiscal do ICMS que vai lá na minha empresa, o fiscal do ISS que vai lá na minha empresa? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de camuflar isso aqui imediatamente, de esconder rapidamente esse saldo negativo de caixa aqui. E como é que eu vou fazer isso? Com um débito na conta caixa, né? Com um suprimento de caixa. Então eu vou precisar, ó, colocar 100 aqui no caixa para que esse caixa fique zero e aí não desperte a atenção da fiscalização tributária. E eu vou fazer isso como? Um sócio vai emprestar 100 para a entidade. Então o sócio, ó, ele faz um contrato com a entidade de um empréstimo de 100, aí a entidade pega esse contrato aqui e faz o lançamento contábil, né? Debita a caixa e credita lá o passivo, empréstimo de 100, né? O que é que a entidade queria? Ela queria só um jeitinho, só um documento, só uma desculpa para poder fazer esse lançamento aqui. E ela conseguiu a desculpa perfeita porque um sócio fez um contrato de empréstimo para colocar supostamente dinheiro aqui na entidade. Bom, aí vem aquela questão, né? Será que esse dinheiro entrou mesmo na entidade? Ou foi apenas um contrato ali para forma, para inglês ver, apenas para gerar os documentos necessários para a contabilidade ter os meios de fazer esse lançamento formal, esse lançamento escritural, porque aqui é escritural, é contabilidade. Na auditoria fiscal é muito importante você verificar, e tem questões assim, daqui a pouquinho a gente faz uma, a verdade real, né? A gente não pode se conformar com a verdade documental. Por quê? Porque contrato vai ter, nota fiscal vai ter, ainda mais se for um contrato referindo-se a sócio, né? O sócio ele faz qualquer contrato com a entidade que ele é dono, né? Porque tá tudo entre amigos ali. Então eu posso fazer um contrato de qualquer coisa com a entidade que eu sou dono, né? Porque no final quem é que vai cobrar a execução desse contrato? Ninguém. Então assim, eu posso fazer esse contrato de uma forma despreocupada e por esse motivo e por outros motivos a gente vai buscar a verdade real, ó, a necessidade de comprovar a efetiva entrega do recurso. Então, se você é auditor,
Você não vai pedir só um contrato, né? Cadê o contrato de empréstimo aqui do sócio com a entidade? Ah, tá aqui o contrato, beleza, tá tudo certinho. Não, né? Na auditoria fiscal, a gente vai buscar a efetividade. Eu não vou querer ver só o contrato, eu vou querer ver a transferência desse dinheiro, tá? Eu vou querer ver, ó, tá, você disse que fez um empréstimo de 100 para a entidade registrou aqui. Cadê o comprovante da transferência bancária, né? Cadê o TED? Cadê o Pix de transferência bancária? Cadê o cheque com essa transferência bancária de 100 para a entidade? Né? Então, você precisa buscar esses elementos que vão indicar a verdade real. Né? Pode até ser que tenha um Pix, que tenha um TED, enfim, pode até ser eventualmente que tenha algum elemento assim, e aí você vai ter que procurar outros mecanismos aí para poder identificar se é verdade ou não, né? Talvez seja verdade se houver uma efetiva transferência. Um elemento importante aqui também é que muitas vezes, né, quando a gente pensa em sonegação, a empresa não emite nota fiscal e costumeiramente apresenta resultados pequenos. O seu sócio, o seu proprietário, ele, apesar de ter uma elevada capacidade financeira, capacidade econômica, ele também não declara seus bens, né, a Receita Federal, no imposto de renda, não declara efetivamente todas as suas rendas. Então, muitas vezes, né, e já teve questão assim, na questão, o auditor foi buscar na declaração de imposto de renda do sócio aqui, ó, para verificar se ele tinha condições financeiras de fazer esse empréstimo que ele diz que está fazendo. O auditor foi verificar se na declaração do ano seguinte esse empréstimo estava registrado como um valor a receber ali na sua declaração de imposto de renda, de bens e direitos. Então, assim, não vai ter modelo pronto, né? Para você buscar a verdade real, você vai ter que trabalhar aí nas circunstâncias que estão ao redor. O contrato você vai encontrar, né? Esse contrato aqui de empréstimo entre o sócio e a entidade, você vai encontrar, ele vai estar todo certinho, ele vai estar registrado no cartório, vai estar todo perfeito. Onde é que poderá estar os pontos falhos, né? A efetividade dessa transferência aqui. Cadê o dinheiro saindo da conta bancária do sócio entrando na conta bancária ou entrando aqui na entidade, né? Provavelmente o sócio vai dizer, eu transferi esse 100 aqui em espécie. Tá, foi em espécie, tudo bem, mas ele precisa ter saído de algum lugar. Deixa eu ver seu imposto de renda para ver se você tinha esse 100 aqui, né? A gente está falando de 100, mas poderia ser 100 milhões, né? E aí ficaria mais evidente que essa transferência não foi em espécie. Nosso exemplo aqui é pequenininho, mas imagine valores razoáveis, né? 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil, o sócio dizendo que entregou em espécie ali na portaria da empresa, né? Esse valor. Então, esses elementos vão suscitando a dúvida e você vai fechando aí as pontas, buscando outras informações, né? Qual é a lição que a gente vai tirar aqui desse exemplo aqui? A necessidade de comprovar a efetiva entrega do recurso. Então, não basta ter contrato dizendo que fez um empréstimo de 100 para a entidade colocar aqui e o saldo ficar bonitinho, zero. Não basta isso. Precisa comprovar a efetividade da entrega do recurso, tá? Vamos fazer a recomposição aqui da conta caixa para a gente entender como é que funciona esse mecanismo, né? Aqui eu vou fazer de uma forma didática, numa planilha, mas na sua prova você vai fazer na cabeça, é continha de somar só, né? Olha só, nós temos uma conta caixa que teve a seguinte movimentação. Havia um saldo inicial de 500, houve um recebimento de 100, logo seu saldo ficou 600, em seguida houve um pagamento de 600, seu saldo ficou zero, né? Então a movimentação contábil é essa aqui. Mas aí o auditor então foi verificar, né? Ele verificou, deixa eu ver aqui todos os suprimentos que foram feitos nessa conta caixa. Quais foram os suprimentos? Nós só tivemos um suprimento aqui, que foi essa entrada de caixa de 100 aqui. Então eu vou avaliar essa entrada de 100 aqui. O auditor foi avaliar, viu que é o empréstimo de sócio aqui, né? Ele verificou que é esse empréstimo de sócio aqui. Deixa eu limpar a telinha aqui. Ele verificou que é esse empréstimo de sócio, o 100.
O auditor então verificou o contrato. Ah, tem um contrato bonitinho. Tá, mas o auditor não se convenceu apenas com o contrato, porque é um contrato feito com partes dependentes, sócio e entidade que ele mesmo é o proprietário, né? Então o auditor pediu a comprovação da efetiva entrega de recurso. O auditor perguntou: cadê a cópia do cheque ou a transferência bancária ou que você fez esse empréstimo? Aí o sócio disse: ah, não tenho. Ah, se não tem, então esse suprimento aqui ele não existiu de verdade. Então o que é que o auditor vai fazer? Na hora de analisar a conta caixa, ele vai considerar esse valor aqui, ó, como um suprimento não indevido, ou seja, ele exclui, olha aqui o sinalzinho de menos, né? Ele vai excluir da conta caixa da entidade esse valor aqui e vai recompor. Essa é a nossa ideia, ó, fazer a recomposição da conta caixa, excluindo aqueles lançamentos que não existem, né? Ou incluindo outros que eventualmente existam. Então, esse 100 aqui, como ele foi comprovadamente indevido, ele não existe, o auditor vai fazer um ajuste aqui, ó, nessa conta caixa, excluindo esse valor de 100. E quando ele faz isso, qual é o novo saldo da conta caixa? Menos 100. Né? Então veja, a contabilidade se apresentava com um saldo zero de caixa, mas a partir do momento que a gente fez a recomposição da conta caixa, identificando que esse lançamento aqui é um suprimento indevido, né? Então eu fiz o lançamento dele aqui com um sinalzinho de menos para excluir os seus efeitos, eu concluo que o saldo recomposto da minha conta é menos 100. Então, ó, a partir desse lançamento de ajuste que eu fiz, né, uma vez que é inexistente esse ingresso de 100, eu concluo que o novo saldo dessa conta caixa é menos 100. E o que é que eu faço com esse saldo obtido aqui na recomposição? Vou aplicar a legislação tributária do meu interesse, né? Saldo credor de menos 100 presume omissão de receita de menos 100. Então veja que a nossa ideia básica do saldo credor, né? A gente está aplicando aqui, só que a gente está aplicando em um caso concreto que foi um empréstimo a partir de sócio. E aí deve ficar essa lição para você, ó, que nessas situações documento vai ter um contrato dizendo que teve um empréstimo. Mas o que é que a gente vai buscar? A verdade real, ó, necessidade de comprovar a efetiva entrega do recurso, necessidade desse sócio comprovar que possuía esses recursos disponíveis no seu patrimônio para poder fazer esse empréstimo, né? Então assim, a gente vai buscar o que está na periferia para poder comprovar que é de fato um suprimento real ou não esse suprimento aqui. Como nós concluímos que ele não é real, aplicando seus efeitos, nós temos um saldo credor de caixa, consequentemente a omissão de receita. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó, antiga, mas excelente, para a gente consolidar esse entendimento. Os suprimentos de caixa, foi o que a gente viu ali, né? Tinha aquele lançamento de 100 do empréstimo de sócio, podem ser justificados pela comprovação da capacidade financeira do supridor e da efetiva entrega de recursos. Só ficará caracterizada irregularidade quando se constatar a existência de saldo credor de caixa. Vamos lá. Saldo credor de caixa, suprimento de caixa, são os nossos temas aqui. A gente viu nesse exemplo do sócio, né, que havia um contrato, mas não havia efetividade. Contrato vai ter. Então, primeira grande lição para você é a atividade da auditoria fiscal não pode se limitar à mera conferência formal de documento, pessoal. Documento vai ter, contrato vai ter, nota fiscal vai ter, né? Especialmente se envolve sócio e pessoas ligadas à entidade. Então, o aspecto formal é importante, mas não é suficiente, né? A gente precisa de uma evidência mais robusta. E essa evidência mais robusta se comprova com a efetiva entrega. Opa, já apareceu a resposta aqui, né? Mas vamos lá. Essa evidência aqui, ó. Deixa eu botar a corzinha vermelha aqui. A
a efetividade se comprova com a efetividade da entrega dos recursos. Então não basta eu dizer que fiz o empréstimo, eu preciso comprovar com a cópia da transferência bancária, do TED, do cheque, do Pix, seja lá o que for, né? Eu preciso demonstrar que de fato esse recurso saiu do meu patrimônio de sócio e ingressou no patrimônio da empresa. É uma mera alegação dizendo que foi entregue em espécie, né? Até serve para justificar uma entrega de R$100, de R$200, mas jamais R$100.000, R$200.000. Nós estamos falando de cifras importantes aqui, né? Então, vai ficar sempre aquela dúvida no ar, não vai restar comprovada a efetiva entrega de recursos. E outra coisa, a capacidade financeira do supridor. Por isso que eu falei em olhar no imposto de renda. Porque imagine o sócio que tem ali no seu imposto de renda um patrimônio declarado de 100 mil apenas, né? Seus bens e seus recursos disponíveis são declarados em 100 mil reais. Mas aí ele faz um contrato de empréstimo com a entidade indicando que forneceu à entidade R$1 milhão de empréstimo. Pode isso? Não pode, porque ele não tinha capacidade quando você confronta ali com o seu imposto de renda. Então, veja, não tem receita de bolo pronta, né? As evidências cabem ao seu julgamento profissional. Você, como auditor, vai ter que buscar essas evidências. Então, verificar que o sócio não tinha capacidade financeira para fazer um aporte de 1 milhão, isso pode ser uma evidência suficiente para você descrever que aquele empréstimo realizado foi fictício, né? Porque contrato vai ter, né? O contrato dizendo que transferiu 1 milhão vai ter. O que é que não vai ter? É a transferência efetiva desse 1 milhão via rede bancária, ou então a capacidade financeira desse sócio declarado no imposto de renda é muito inferior e revela que ele não teria condições de fazer esse aporte de 1 milhão, né? Apenas com recursos à margem de qualquer declaração, né? Recursos de Caixa 2 e por aí vai. Então, a gente pode anotar como correto essa parte aqui, tá? Os suprimentos de caixa podem ser justificados pela comprovação da capacidade financeira do supridor, né? Então, quem está suprindo esse caixa precisa dizer que tem capacidade de fazer aquela destinação ali, aquela alocação de 1 milhão de reais. E a efetiva entrega de recursos com a cópia do cheque, né? Cópia de transferência bancária. Aqui a gente está procurando a verdade real, né? Porque a verdade contratual, isso é moleza para comprovar, vai ter. A gente está buscando a verdade real, tá bom? Muito bem, então essa parte aqui está correta. Vamos à segunda parte da questão. Só ficará caracterizada irregularidade quando se constatar a existência de saldo credor de caixa. Aqui é bem importante isso, pessoal, porque olha só, caixa, saldo credor de 500, o que é que nós temos aqui? Presunção de omissão de receita. É infração? É. Né? É irregularidade? É. Agora imagine que esse caixa tenha um saldo positivo de 100, mas a fiscalização identifique que esse saldo, na verdade, deveria ser 500. Então, aqui nesse caso, apesar de não existir o saldo credor, a fiscalização tributária identificou que há uma omissão de 400, né? Porque a entidade declarou 100, mas deveria ter 500 aqui no caixa. Então... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10.
10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial. 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.